Oi, somos do blog Administrando a Sociologia e neste vídeo falaremos sobre os grupos nas organizações. Um grupo é um conjunto de pessoas que se relacionam entre si e se unem por um motivo que pode ser familiar, cultural, profissional, político ou esportivo. Para existir, ele deve ter uma finalidade, um objetivo. Ele também possui elementos como estrutura, história, interdependência, que significa ter confiança entre os membros, e uma dependência recíproca, e identidade comum. Existem dois tipos principais de grupos, os primários e os secundários. Nos primários, as normas, os papéis e o status são conhecidos e aceitos por todos. Neste tipo de grupo, existe maior homogeneidade de crenças e comportamentos, e a interação gera laços afetivos. Um exemplo de grupo primário é a família. Nos secundários, as relações são mais impessoais e os grupos são maiores e têm menor duração. Neles, os laços emocionais são mais fracos e seus membros desenvolvem um número menor de atividades conjuntamente. Um ótimo exemplo são os grupos formados nas organizações. Os grupos também são classificados nas organizações quanto à sua formalização. Eles podem ser formais, os quais são formados pela organização a qual estão vinculados, visando os objetivos dela e são institucionalizados pela estrutura. Os CCQs, Circuitos de Controle de Qualidade, e os grupos semi-autônomos são exemplos de grupos formais. Ou podem ser informais, se constituídos de maneira espontânea e conforme a afinidade dos membros. Esses grupos nascem da proximidade física, da semelhança social, dos interesses em comum ou problemas similares. Seus membros agem seguindo normas informais. Esses tipos de grupo também são um mecanismo social pelo qual seus membros procuram atender suas próprias necessidades. Algumas funções desempenhadas por esses grupos são diminuir a monotonia e a fadiga, tornar o comportamento dos companheiros adequado e proteger os membros contra a interferência do exterior. Um dos primeiros estudos sobre grupos nas organizações foi realizado em Hawthorne por Elton Mayo. Esse estudo questionou a visão do homem como indivíduo isolado, já que mostra o fato dos trabalhadores se agruparem informalmente para se protegerem das práticas que consideravam ameaça. Alguns dos mecanismos usados eram a produção controlada, punir os que produziam mais do que a cota diária e uma coordenação informal dentro dos grupos. Outro estudo importante foi comandado por Robert Greene, com o objetivo de estudar as causas que levam os indivíduos pertencentes de grupos a obedecerem a comandos perversos e seguirem instruções radicais. Nesse estudo, se chegou a 3 conclusões. A primeira diz que as normas de solidariedade exigem conformidade. Isso significa que quando as relações são emocionalmente importantes para o membro, ele pode prestar mais atenção a essas normas do que a sua moralidade. A segunda explica que estruturas de autoridade tendem a tornar as pessoas obedientes, já que os indivíduos têm receio de contrariar a autoridade. E a terceira fala que burocracias são estruturas de autoridade altamente eficientes. Ela é altamente eficiente, pois para alcançar seus objetivos, cada um que faz parte da organização tem pequenas tarefas definidas e executa apenas as de sua responsabilidade. Assim, poucos se envolvem diretamente com o resultado final. É importante ressaltar que o conceito de grupo é diferente do de equipe. Um conjunto de pessoas trabalhando juntas em uma sala constitui um grupo. Porém, para ser uma equipe, atividades proativas e de cooperação devem fazer parte do relacionamento entre seus integrantes. As interações formais dos indivíduos nas organizações podem ser classificadas como grupo, equipe e time. No grupo, há prioridade para as relações afetivas entre os membros. Na equipe, o resultado vem em primeiro lugar. E no time, a busca de um objetivo em comum com o sentimento de responsabilidade pelo resultado. Obrigada pela atenção! E se quiserem ler mais sobre assuntos de sociologia aplicada à administração, visitem nosso blog.
created using Powtoon.